O maior erro frente à espiritualidade e o desenvolvimento espiritual que as pessoas promoveram ao longo dos tempos foi o surgimento dessa ideia de que o desenvolvimento espiritual é algo difícil de ser alcançado, que é preciso ler muitos livros, que é necessário estudar um monte e que esse é o caminho que leva para o desenvolvimento pessoal e espiritual. E pior, que este é o único caminho que leva para essa direção, o que é um grande erro, né? Porque o desenvolvimento espiritual se alcança primeiramente através de uma sintonia, através de uma frequência, através de um ajuste interior que é espiritual e não intelectual. Não que a vida intelectual não possa e não deva ser praticada, não há problema algum em ler. Eu também gosto de ler, hoje não tanto como em outros tempos. Hoje eu prefiro ficar em silêncio e pensando sobre a vida, ou fazer uma boa caminhada vendo o pôr do sol, vendo as primeiras estrelas surgindo no céu e pensar sobre a grandeza do universo. Isso hoje me preenche mais do que uma leitura, mas eu continuo lendo ainda e não há problema algum. O problema está quando o ser humano se foca apenas nas leituras, deixando de viver, porque muitos intelectuais não vivem, né? Coloco intelectuais entre aspas e intelectuais também sem aspas, né? Porque existem os dois. Então, muitos intelectuais eles não vivem, estão apenas no mundo dos livros, nas abstrações intelectivas. O que é a abstração? É uma não-vida dependendo do caso. O ser humano se afasta da realidade, se afasta da vida, das vivências, da existência, contemplando apenas palavras, conceitos, frases e coisas do tipo. E isso permite o desenvolvimento espiritual? Não, se o ser humano não viver, ele não vai se desenvolver espiritualmente se apenas ficar lendo. Daí o ser humano se torna um citador de frases. O cara fica citando, né? Então, esse não é o caminho do desenvolvimento espiritual. Cristo disse que o ser humano precisa ser como uma criança. A criança, na sua simplicidade, na sua autenticidade, na sua originalidade, ela encara a vida de forma muito simples, sem mentir, sem esconder coisa alguma. Falo aqui de uma criança moralmente saudável, algo cada vez mais difícil de ser encontrado nos dias atuais, porque a inversão de valores é tão grande que praticamente não encontramos mais crianças ou adultos na sua naturalidade, no seu jeito autêntico de ser. Praticamente tudo foi deturpado. Então, o desenvolvimento espiritual, ele depende de uma certa infantilidade, de nós sermos como crianças. Mas quando eu falo sermos como crianças, não estou dizendo que devemos ser bobocas, palhaços e devemos levar tudo na brincadeira. Nós precisamos encarar a vida como uma brincadeira, ou seja, da mesma forma como uma criança brinca, se entregando de corpo e alma à brincadeira, estando no momento presente de forma inteira, completa e íntegra. Da forma como uma criança encara uma brincadeira, assim nós precisamos encarar a vida. Algo por completo, no momento presente. Quando a criança está brincando, ela quer apenas brincar. Ela quer estar apenas naquele momento, vivendo aquela situação. E assim nós precisamos ser na nossa vida de adultos. O problema é que a criança morre dentro da maior parte das pessoas, e daí elas não estão mais no presente, não vivem o presente, não estão no agora. Daí as pessoas estão ou no passado ou no futuro, mas não conseguem verificar, averiguar, viver e sentir as experiências do momento.
que são aquelas que trazem os novos aprendizados. Então é preciso estar sintonizado nas necessidades essenciais da sua vida, como uma criança verdadeira quando está brincando, se entregando à brincadeira de corpo e alma. Assim nós devemos ser e assim nos desenvolvemos espiritualmente. Para se desenvolver espiritualmente, é necessário essa entrega, essa disponibilidade, essa disposição, essa sinceridade de coração, que faz com que o ser humano seja ele mesmo e não apenas uma sombra, um fantoche, um boneco, uma máquina, um robô, como a maior parte das pessoas é hoje, porque está muito aqui na mente, essa mente que é programada pelas tendências externas, pelas ideologias, pelos dogmas religiosos, pelos modismos, né? Então, esse é o problema dos dias atuais. As pessoas não estão nelas. As pessoas não estão numa boa sintonia, numa boa frequência. Estão por aí vagando mentalmente, de pensamento em pensamento, sem viverem o presente, sem estarem no momento presente. E nós precisamos primeiramente viver o presente, porque a vida está no presente, nem no passado e nem no futuro, né? E para se desenvolver espiritualmente, o ser humano precisa de duas coisas, uma vontade para o bem e bons pensamentos dentro de si. O que é uma vontade para o bem? É uma disponibilidade de coração para fazer o bem não de forma forçada, mas de forma natural. E os bons pensamentos, como surgem? Por meio de uma forçação de barra mental? Não, eles brotam de dentro para fora, através da intuição. A intuição atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos naturalmente. Assim surgem os bons pensamentos, naturalmente, sem precisar forçar a barra. Porque não basta querer ser bom hipocritamente. É preciso ser simples de coração. É preciso ter uma humildade de coração, sem querer aparentar bondade alguma. Então, sim, o ser humano ele consegue alcançar uma bondade natural. E para falar dessa questão, vou fazer a leitura de um pequeno trecho do primeiro capítulo da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, que se chama O que Procurais. Nos meus últimos vídeos eu já li pequenas passagens desse capítulo e vou ler mais uma hoje. Vamos lá então, olhem só. Quem possui em si decisiva vontade para o bem e se esforça para outorgar limpidez a seus pensamentos, esse já achou o caminho para o Altíssimo. E assim tudo o mais lhe será concedido. Para tanto, não precisa nem de livros ou de esforço espiritual, e nem de penitência ou isolamento. Será sadio de corpo e alma, livre de toda pressão de sofismas malsãos. Aliás, qualquer exagero prejudica. Continuando. Deveis ser criaturas humanas, e não plantas de estufa, que devido a desenvolvimento unilateral, logo se crestam as primeiras rajadas de vento. Então, o ser humano não precisa de muito para se desenvolver espiritualmente. Leituras extenuantes, muitos livros, muito esforço, muito empenho. O ser humano precisa ser natural. Precisa ser como uma criança. O ser humano precisa ter um estado de ser criança dentro de si, sem ser boboca. Eu já fiz a distinção antes. Estou apenas repetindo aqui mais uma vez. Então, quem alimenta bons pensamentos e quem tem uma vontade para o bem dentro de si, ele vai se desenvolvendo naturalmente.
Uma porque o desenvolvimento espiritual é algo natural, não é algo artificial, não é algo que o ser humano vá fazendo forçadamente, forçando a barra. Esse é o maior erro, querer forçar as coisas. O espírito, ele é de uma dimensão que ele precisa estar apenas desperto. Quando ele está desperto, ele está aberto às energias espirituais. E estas o preenchem, o abastecem. As energias espirituais são o combustível de que o ser humano necessita. A verdadeira alimentação espiritual que alimenta o espírito. E sendo que o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca, ou seja, o próprio cérebro faz parte da carne, e se o ser humano superalimentar o seu cérebro, ele sufoca o espírito, não deixa o espírito se manifestar. Então, basta ser simples e natural, basta deixar a intuição atuar de dentro para fora, que daí surgem os bons pensamentos, e daí surge uma vontade para o bem. Do fundo do coração surge essa vontade, direcionando o ser humano de forma espontânea e natural para que ele possa se desenvolver. E como disse Abdrushim, os seres humanos não devem se tornar plantas de estufa que se vergam aos primeiros ventos e já quebram. Quando a pessoa fica apenas aqui, no âmbito mental e não vive, quando uma pessoa fica apenas nos livros e não vive, ela se torna uma planta de estufa. E o que é uma planta de estufa? É uma planta fraca. Lá dentro da estufa, protegida do calor, do frio, da chuva e dos ventos, essa planta até se desenvolve. Mas se ela cresce dentro da estufa e se torna uma planta grande, e depois de alcançado esse estado, essa planta for plantada no ambiente natural, ela não vai suportar, porque ela cresceu na estufa, né? Diferente de uma planta que é transplantada já pequena, então ela se adapta ao ambiente natural. Os ventos, as tempestades, o frio, o calor, o sol, tudo isso contribui para o seu fortalecimento. E assim são os desafios da vida. Os desafios da vida não devem ser evitados. O ser humano não deve se refugiar dentro de livros, criando uma fuga da realidade com medo da vida. Precisa encarar a vida, precisa crescer com as dificuldades, com os desafios. Assim o ser humano se desenvolve de forma plena e completa. Tá? Vamos aí, mais um pedaço. Despertai, olhai em redor, ouvi vosso íntimo, eis quanto basta para que o caminho se abra. Então é isso. Desperte, olhe ao teu entorno, ouça o teu íntimo. Isso basta para que você se desenvolva. Quantos intelectuais não despertam, não olham ao redor, não ouvem o seu íntimo? Como podem se desenvolver espiritualmente? Isso não significa que intelectuais não possam se desenvolver. Por favor, estou aqui fazendo uma distinção entre intelectuais materialistas e bitolados e intelectuais mais intuitivos. O intelectual ele precisa ser intuitivo. Se o intelectual tem intuição, ele desenvolve ideias próprias. Se o intelectual não tem intuição, ele apenas repete o que ele leu, ele se torna um papagaio, um repetidor, não consegue desenvolver coisa alguma porque ele não ouve o seu íntimo. E para desenvolver alguma coisa é preciso ouvir o seu íntimo, o seu espírito, a intuição. Esse é o caminho para que as portas se abram. Jesus mesmo disse que se o ser humano bater, a porta vai se abrir. Como o ser humano precisa bater? Com essa mente bitolada, cheia de leituras, de conceitos e de vaidade intelectual? É com essa mente vaidosa que o ser humano precisa bater? Não, com o seu espírito. O espírito, uma vez que bate,
nas portas etéreas dos planos que estão para além do planeta Terra, ele encontra respostas porque ele entra em sintonia com planos mais elevados. E dependendo da sintonia do indivíduo, até com o próprio plano espiritual, de onde o espírito partiu um dia, buscando o seu desenvolvimento na matéria grosseira. Então, na questão da espiritualidade, o que o ser humano precisa é primeiramente de uma sintonia, de uma frequência. Isso é muito mais importante do que o excesso de leituras. O excesso de leituras não leva a nada. De nada adianta ler um monte se o ser humano não alcança essa frequência e essa sintonia dentro de si. Porque daí ele se torna apenas uma planta de estufa. E do que vale uma planta que passa a vida toda dentro de uma estufa? Ela não serve para nada. Uma planta precisa se adaptar ao ambiente natural, precisa crescer em meio aos ventos, às tempestades, o frio, o calor. Assim a planta se desenvolve integralmente. E assim também precisamos ser nós, seres humanos. Precisamos nos desenvolver integralmente. E apenas através da própria vida nos desenvolvemos. Nos desenvolvemos vivendo. Quem não vive não se desenvolve. Quem não vive, ele permanece apartado e afastado da vida, sem entrar em sintonia com ela. A vida é um rio que corre para o mar. A vida é um fluxo. A vida ela tem o seu próprio curso. E nós precisamos nos harmonizar a esse curso da vida. E quem se harmoniza a esse curso não é a mente, mas o espírito quando está desperto. Essa mente teimosa, materialista e vaidosa afasta o ser humano do curso natural da vida. Essa mente materialista e vaidosa mata a criança interior que o ser humano tem dentro dele. E da mesma forma, como uma criança é verdadeira, é sincera e não mente e se mostra da forma como ela é, assim os adultos também precisam ser. Aquele que é fingido, que é mascarado, que é vaidoso, que esconde o seu verdadeiro jeito de ser, ele não é. E como ele não é, ele também não pode se desenvolver espiritualmente. O desenvolvimento espiritual depende do ser. Ou o ser humano é, ou o ser humano não é. Se ele é, ele se desenvolve. Se ele não é, ele retrocede. E assim desperdiça a sua vida com o sensualismo, com a masturbação mental, com a vaidade intelectual, com os dogmas religiosos, com brigas ideológicas. Precisamos sim ter um posicionamento político, mas reduzir a nossa vida aos debates políticos, e ficar apenas nisso, o ser humano também se torna uma planta de estufa. Ele também se aparta da vida dessa forma. Então, tudo em nossa existência precisa estar de forma equilibrada. As preocupações precisam estar de forma equilibrada. Precisamos sim nos preocupar com o trabalho, com a política, Coloco preocupar entre aspas. Eu acredito que a melhor palavra seria ocupar. Precisamos sim nos ocupar, com essas coisas, mas não viver isso de forma integral, ao ponto de assassinar a criança interior, ao ponto de soterrar o espírito, vivendo apenas para as causas terrenas. Porque hoje muitas pessoas estão se bitolando na política, estão vivendo apenas o reino da terra e não o reino dos céus. E isso tanto do lado da esquerda como do lado da direita também. Então é preciso sim se ocupar com a política, é preciso sim se informar e se posicionar, mas não ficar apenas nisso. Não ficar apenas nisso, porque precisamos buscar o reino dos céus e não o reino da terra. Certo, gente? Obrigado pela atenção.
Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!